Bom, então falando um pouquinho sobre os ensaios de dureza, a gente vai falar de 3 ensaios. Lá mais à esquerda a gente tem um equipamento para medição da escala Rockwell. Ele está montado para a escala Rockwell C, para corpos cilíndricos. No meio a gente tem um equipamento ENCO, que permite nós medirmos dureza Vickers e dureza Brinell. Ali ele está montado para medir a dureza Brinell. E na direita é um equipamento que ele mais antigo, tá? Ele permite fazer a medição da escala Brinell. Só que, embora seja antigo, ele é mais didático. Então eu consigo mostrar lá do lado a seleção de cargas, a liberação da carga, né? Como que a gente consegue medir ali o comprimento do diâmetro da indentação. Mas daí o que acontece? Eu vou exemplificar lá numa amostra de alumínio, né? Tem essa amostrinha aqui, tem algumas já marcações nele, mas eu vou colocar lá para ajustar o equipamento, executar o teste, e aí depois eu vou vir no meio, que inclusive ele já está lá, tá? Se vocês olharem na tela dele já tem, eu fiz uma medida antes ali com latão, tá? E a gente faz daí então a determinação da diagonal, tá? Então de uma forma mais didática. Então falando um pouquinho sobre a escala Vickers, né? Sobre a medida de dureza Vickers. A gente então vai fazer a medida aqui num corpo de prova cilíndrico de forma, né, a ser didático. Né? Então a gente tem esse corpo de prova aqui. A gente ajusta, né? Coloca isso aqui sai, tá? Então ele permite medir corpos de prova cilíndrico. Então a gente coloca ele aqui, a linha, e sobe ele aqui. Aqui tem um pontinho preto e um ponteirinho menor. Então a gente vai colocar, subir ele até que esse ponteiro preto aqui esteja alinhado. Então, uma vez alinhado, a gente zera aqui embaixo, nessa parte aqui, libera a carga. A hora que a carga chegar ao final, né, do curso aqui, a gente então volta ele e o ponteirinho vai nos fornecer uma medida na parte de fora da escala em Rockwell C, que aqui deu 18 Rockwell C, é bem baixo, né, está quase fora de escala de medida. Então, falando um pouquinho sobre a dureza Brinell, a gente vai estar utilizando o equipamento mais à direita. Embora seja um equipamento mais antigo, ele é bem didático, porque a gente consegue mostrar as cargas aplicadas, né? Ele tem um visor ali que a gente consegue medir diretamente a indentação, mas que de forma mais visual, eu vou estar utilizando lá o ENCO, né, o branquinho no meio. Ele já tem uma medida que eu fiz previamente, já está na tela, então eu só vou fazer ela e a gente consegue fazer, então, as medidas para determinar o diâmetro, né, da indentação feita por Brinell. Né? Então, eu vou pegar e fazer o ensaio ali. Esse aqui, então, para fazer o ensaio, a gente primeiro liga, tá, a luz aqui para ele. Tem a amostra aqui, tá? Eu vou utilizar essa aqui, uma amostra de alumínio. Então, eu coloco ela aqui, certo? Lembrando todas as restrições que a gente tem para poder fazer uma indentação correta. Então, aqui eu consigo ver, ele está em foco aqui certinho. E aí aqui eu tenho as escalas, as cargas que eu posso utilizar, né? A gente vai estar usando essa daqui para Brinell, também é possível fazer Vickers aqui. Então a gente vai estar utilizando 31,25. A gente tem que ver o fator de carga, mas dessa forma de demonstração a gente vai usar esse valor aqui, tá? Então eu solto aqui para ele fazer a indentação, né? Chegou ao final, voltou, né? A gente consegue ver aqui
né? Aonde está o tamanho aqui, a gente tem então essa medida aqui que a gente pode fazer nele aqui, né? A gente posiciona ele aqui assim, e aí finaliza aqui vendo qual é o tamanho, né? Com essas escalas aqui a gente consegue ver o tamanho da indentação. Aí de forma a gente medir ali mais facilmente, né? Eu vou usar esse que já está previamente feito aqui, né? E a gente consegue então fazer aqui as medidas. Eu vou colocar manualmente, né? Então tem aqui esse valor aqui, esse valor aqui, esse valor aqui e esse valor aqui. Com isso ele determina, com esses 4 pontos, ele determina o diâmetro médio dessa indentação. E quando eu dou o OK aqui, né? Ó, dei um OK nessa posição aqui, ó. Quando eu dei o OK, ele me mostra, né, a dureza Brenner. Então, para finalizar os ensaios de dureza, a gente vai ver o ensaio Vickers, tá? Ele é realizado na máquina do centro, é a mesma máquina ali que a gente fez o ensaio Brinell. Então, agora a gente vai modificar ali a configuração inicial e mostrar como é que faz o posicionamento da amostra e realizar o ensaio. Então, vamos começar a fazer isso. Então, aqui a gente tem, né, um método aqui, a gente consegue verificar, a gente estava em Brinell, né? Agora, então, a gente vai utilizar Vickers 50. Então, o posicionamento da amostra, tá? Ele se dá aqui, a gente coloca ela ali, leva ela para o lugar. Eu gosto de vir aqui ao vivo, tá? E aí em controle eu modifico o posicionamento aqui do foco, dou foco OK e mando medir. Nisso ele vai trocar aqui o identador, vai fazer a medida, tá? E após isso então a gente faz as 4 determinações, se ele não conseguir identificar automaticamente a indentação. E muito importante, a gente começa, na hora que a gente for fazer essa medida, a gente tem que medir de cima no sentido horário. Tá? Eu vou fazer de novo ali, mas isso é muito importante para a gente, nessa máquina aqui, conseguir fazer as medidas. Tá? Vamos ver, então ele terminou a medida aqui e ele está alternando lente, ele não conseguiu identificar, então ele muda para o ajuste automático, tá? Ó, a indentação está aqui, a gente com o olho nu a gente consegue ver, só que ele está bem escuro, né? Então eu vou pegar aqui em controle, ao vivo, e vou mudar um pouquinho, ó. E aí a gente consegue ver melhor, né, as indentações. E daí a gente vem aqui em avaliar. Tá? Avaliar como, ó, aqui ele já conseguiu identificar. Tá? Então o que acontece? Se ele não tivesse conseguido, a gente vinha em manual aqui, manualmente, tá? Posiciona, vamos voltar aqui, ao vivo, avaliar, tá? E aí a gente vem primeiro aqui em cima nesse pontinho aqui, depois no sentido horário aqui, aqui e aqui, e muito importante, isso aqui ele tem que, as linhas aqui elas têm que estar perpendicular e paralelo aqui, né, às duas diagonais desse losango. Então o que eu costumo fazer? Eu desço essa aqui para chegar mais perto da diagonal, tá? E aí com esse daqui eu consigo rotacionar essa medida para exatamente no sentido das diagonais. Então ajusto aqui, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, um pouquinho para o lado ou para o outro, né, para fazer com que essas linhas aqui elas estejam bem na pontinha. Feito isso, né, a gente tem aqui a medida de 140 Vickers. Então esse é o ensaio Vickers. Bom, pessoal, então falando um pouquinho sobre o ensaio de impacto, né? Esse aqui ele é realizado com essa máquina que está ali na frente, com esse martelão.
E a gente vai fazer, né, esse ensaio em 3 amostras, que é numa amostra recosida, tá? Uma amostra normalizada, numa amostra no estado de fornecimento. Para isso, a gente precisa fazer um entalhe na amostra, tá? E a gente usa essa broxadeira aqui. Então, a gente coloca ela aqui, bota até o final aqui, aperta aqui, óleo de corte, tá? Aí, solta aqui, certo? Aí faz para esse outro aqui também. Então, tira as amostras aqui, eu vou levar para vocês verem ela. Então, aqui a gente tem as 3 amostras entalhadas, tá? E aí eu vou colocar na máquina para a gente poder fazer o ensaio. Então, a gente coloca as amostras com o entalhe, tá? A gente tem aqui o entalhe. Então, esse entalhe vem, né? Ó, mostrando o entalhe para vocês. Ele é colocado para frente, certo? E aí, libera, né? A gente volta aqui para o início aqui esse pêndulo, tá? Libera ele aqui. Bom, a gente tem uma amostra aqui que ela não rompeu completamente, tá? Essa daqui é o estado de fornecimento. Agora a gente vai para a amostra recosida. Mesma proposta, a gente volta aqui, libera ele aqui. Essa daqui ela também não rompeu completamente. Então a gente tem aqui, ó, a forma com que ela passou. E aqui é normalizada, é isso. Então libera. Então esse é um ensaio de impacto. Então ela também não rompeu completamente. Então era isso. Sempre que terminar, volta esse aqui para evitar acidentes.